pastora Flávia, eles são pais do Davi e da Rebeca, não estão aqui com eles, e o Senhor tem levado o Ricardo a níveis mais altos, ele e a pastora Flávia, diante do Senhor, amém? Hoje ele é líder dos radicais livres a nível global, né? Falando do nível global, é nível mundial, né? E nós temos o privilégio de conhecê-los e desenvolver esse nível de amizade, de companheirismo, estarmos juntos com eles. Eu queria que você me ajudasse a orar por eles. Eles vão voltar amanhã já para o Brasil, e tem uma unção que eles transportam, que eles carregam, e tem sido bênção demais, amém? Glória a Deus. Você pode estender sua mão para cá? Pai de amor, eu te agradeço pela vida do Ricardo, pela vida da Flávia, pela vida do Davi e da Rebeca, família abençoada, família diante do Senhor, que seja consagrada, que o amor de Deus não falte em todos os dias da vida deles, que eles percebam que são amados, protegidos, favorecidos, perdoados em Cristo Jesus. Declaramos que eles não se desviarão, Senhor, do teu amor, da tua palavra e daquilo que o Senhor tem para eles. Nós assim abençoamos e declaramos o favor e a graça do Senhor multiplicados sobre eles, em nome de Jesus, amém, amém. Então desfruta da palavra, abre o seu coração, amém? Pastor, como que é isso? Só esteja receptivo à palavra, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração de uma forma poderosa, amém? Dizer que é um privilégio novamente estar junto com os irmãos aqui. Eu sou extremamente abençoado quando venho aqui em Portugal. O pastor Rogério me acompanhou quando me tornei pastor de um prédio de igreja lá em São Paulo. Foi uma peça fundamental. E como eu sou inspirado pela vida dele, pelo coração dele, pela unção que ele carrega, glória a Deus. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, obrigado por essa igreja tão preciosa que o Senhor tem plantado nesse lugar, por cada irmão, pela sua presença, ó Deus, pela sua vida que tem se manifestado de uma forma tão livre e espontânea nesse lugar. Revela, ó Deus, a sua graça, o seu amor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Esse ano vou completar 40 anos de idade, pessoal, acho que eu sou um pouquinho mais novo só. E eu tenho desfrutado de muita vida de Jesus nesses últimos anos da minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que diz: a minha fraqueza pode ser usada como fonte de poder. Você sabe que é tão complicado lidar com fraquezas, com debilidades, com fragilidades, com lutas constantes nas nossas vidas. Mas eu gostaria nessa manhã de compartilhar com você que existe um propósito nas nossas lutas, existe um propósito nas nossas fraquezas. Eu quero te compartilhar com você sobre Paulo, que carregava um espinho na carne, em qual o poder de Deus se aperfeiçoou na vida dele e se manifestou por conta de um espinho que ele carregava na carne. Você sabe que tudo aquilo que te atrapalha é aquilo que te ajuda normalmente. Sabe, tem tantas lutas que nós carregamos nas nossas vidas que muitas vezes você ora, você jejua e elas permanecem na sua vida. Eu vou dizer, são exatamente essas que o Senhor usa para manifestar o poder em você e através de você. Quando nós olhamos, sabe que espinho na carne é aquilo que produz uma angústia, uma luta, uma aflição dentro de você. Quando nós olhamos ali a vida do filho pródigo, sabe, o pai do filho pródigo era um espinho na carne do filho pródigo, e ele não conseguiu lidar e foi embora de casa, até que depois ele percebeu: o meu pai é uma fonte de poder na minha vida. Quando nós olhamos para a vida de Judas, sabe que Judas veio de uma cidade chamada Iscar. Iscar era o lugar que formava os maiores terroristas. E quando Judas olhava para Jesus, Jesus era o príncipe da paz. Isso era uma aflição na vida dele. Eu vou dizer, tantas áreas das nossas vidas, que o propósito é nos proteger,
mas a aflição é tão grande que você não consegue muitas vezes conviver com aquela dor, e você quer arrancar aquela dor da sua vida. Alguns anos atrás eu li num livro, fui tão marcado por Deus, quando o bacalhau era transportado, o bacalhau no meio do transporte ia perdendo o sabor, e quando chegava no seu destino, perdia aquele aroma, aquele sabor. E aí as pessoas tentaram tantas estratégias para preservar o sabor do bacalhau, e foi um grande fracasso. Até que um dia colocaram um bagre junto com o bacalhau, e o bacalhau lutava ali a viagem inteira para se defender do bagre. E aí quando chegava no seu destino, perceberam que o bacalhau, enquanto lutava para lutar pela vida, ele preservava o sabor dele. E eu vou dizer, aquilo que produz lutas na sua vida muitas vezes, é aquilo que Deus usa para preservar o sabor na sua vida. E aí quando você olha para o bagre, você quer matar o bagre. Às vezes o bagre pode ser sua sogra, pode ser o seu patrão, pode ser uma enfermidade física, pode ser um irmão que você lidera, que é só, meu Deus, pastor, você não tem ideia quem é o irmão que eu cuido, só o sangue de Jesus na vida dele. Sabe, eu não sei qual é o bagre, mas eu vou dizer, Deus usa o bagre para preservar sabor, para preservar unção, para preservar vida. Eu vou dizer, existem lutas que nós carregamos, que você jejua, que você ora, que você lê, mas aquela luta não parece que não some da sua vida. Eu vou dizer, são bagres que Deus vai usar na sua vida para preservar a unção e o sabor na sua vida. Sabe que, quando eu falar do John Wesley aqui, levanta a mão, John Wesley, ele não gostava de voltar para a casa dele, porque a mulher dele era terrível. E luta, né? Ter uma esposa, um bagre, não é brincadeira não, né? E eu gostaria de compartilhar com você, não fuja, não mate, não despreze. Eu lembro quando me tornei pastor, tinham 2 pessoas na igreja assim, que eram tão abençoadas. E um dia me perguntaram, pastor, qual é o segredo do seu ministério? Eu digo, em tempos, Deus levanta pessoas assim que são terríveis, terríveis. Mas se você não entender que elas são fontes para transformar a sua vida, Deus vai liberar favor de Deus na sua vida. Eu lembro que eu procurava o pastor Rogério, tinha um casal na minha igreja lá, uma irmã, eu falei, Jesus amado, eu não sei o que eu faço, já orei, já jejuei, já clamei, já entreguei para Deus, já posicionei, já expulsei o demônio, mas uma aflição. Ele falou, só ama, só ama. Eu falei, nossa, mas ele fala de uma forma, parece ser tão simples, só ama. E eu vou dizer, aquele casal foi um treinamento na minha vida, assim, de amadurecimento. Eu cresci 10 anos no ministério. Eu vou dizer para você, existem, com todo respeito, bagres, que são meios que Deus usa para que você não venha paralisar na vida cristã. A Bíblia diz em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E eu vou dizer, o propósito de Deus é formar Cristo na sua vida. E aí Deus usa meios para formar Cristo na sua vida, mas muitas vezes, esse meio aqui eu não quero não, pastor. É mais fácil você descartar, é mais fácil você rejeitar, é mais fácil você excluir, é mais fácil você cancelar, do que permitir que Cristo seja formado na sua vida. Sabe o propósito de Deus? Deus vem buscar a igreja sem ruga e sem mácula. Cristo está sendo formado na sua vida. E os meios que Deus usa para formar Cristo na sua vida, muitas vezes, você quer decidir como que é. E não é dessa forma. Sabe quando você começa a liderar uma célula, você não escolhe as pessoas que você cuida. Simplesmente lança. Já pensou um pescador, lança a rede, não, esse peixe aqui não. Ele não tem o poder, ele traz a rede e os peixes vêm. Quando nós lemos aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 16, diz assim, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está se movendo na sua vida, formando Cristo. Mas inevitavelmente os bagres existem. E eu vou dizer, eles são meios que Deus usa para que você possa preservar a unção
Diga glória a Deus. E quando nós olhamos aqui, eu vou dizer, eu vou ser sincero com você, existem lutas que você ora, que você jejua e simplesmente não vai embora. São lutas terríveis, constantes na sua vida, mas são meios que Deus usa para manifestar poder e graça na sua vida. E eu quero te mostrar hoje, biblicamente aqui, a história de Paulo. Paulo carregava um espinho na carne, ele orou, o espinho não saiu. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração e nessa manhã você sair daqui com tanta graça, com tanta leveza, com tanto fluir de Deus. Deus te ama, mas será que me ama, pastor? Você não conhece o bagre lá em casa, não. Eu vou dizer, Ele te ama, e Ele sabe que você precisa muitas vezes de áreas da sua vida, de proteção, de ser guardado. Às vezes você é uma pessoa assim tão sistemática, e Deus envia alguém assim tão diferente de você, para transformar a sua vida. Irmãos, a minha esposa, ela é tão diferente de mim, mas tão diferente, mas assim, é a distância. Eu lembro quando eu virei líder de célula, discipulador obreiro, sempre assim, sistemático, confrontador, aquela coisa toda. E aí eu falei, vamos lá conversar com o irmão que eu não aguento mais. Irmão carnal, sem caráter, vou falar umas verdades para ele. E no meio do caminho ela falava, amor, ele não teve pai, se coloca no lugar dele. E foi falando, e eu me debatendo por dentro, querendo matar o bagre. Cheguei na casa do irmão, o irmão olhou para mim assim, ele falou, pastor, não sei o que eu faço. Irmão, pede uma pizza, vamos comer uma pizza aqui. Comemos uma pizza, eu fui embora. Ele falou assim, posso falar uma coisa para você, pastor? Te conheço há muito tempo, mas hoje foi o único dia que eu senti presença de Deus enquanto eu conversava. O senhor não falou nada, mas a presença manifestou. Eu vou dizer, minha esposa é uma fonte de transformação na minha vida. Quando eu fui andar com o pastor Rogério, para mim era um choque assim, terrível. Ele ficava olhando para minha cara assim. Acho que ele pensava, ô menino esquisito, carnal, complicado. E eu ia embora assim, decepcionado, que eu queria ouvir assim, faça assim, faça assim, faça assim. Ele falava assim, só busque Jesus, só busque a presença. Um dia eu falei, pastor, a gente precisa de dinheiro para reformar a igreja, aquela coisa toda. Ele falou, quanto você quer em Deus? Ergue as suas duas mãos. Eu falei, você está pensando que é o Papai Noel? Quanto que Deus colocou no seu coração? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Um homem do céu. Ergue as suas duas mãos. Pai, aí eu fui embora, Deus fez um milagre lá noite. Eu falei, nossa, eu preciso disso no meu ministério. Mas as diferenças, muitas vezes, você quer matar, você quer pegar o bagre, não suporta esse bagre, para de falar. E eu vou dizer, o bagre só é um meio que Deus usa para preservar e formar Jesus na sua vida. Quanto mais de Jesus você tem, mais favor de Deus você tem. Quanto menos de Jesus você tem, menos favor. Então, quando você perceber que tem um bagre ali, é Deus formando você, Cristo sendo formado na sua vida. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o 10, olha o que diz aqui. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um bagre. Eu vou dizer, Deus sabe o que você precisa, e Ele te dá o que você precisa, para que você não venha se perder. Sabe por que Paulo não se perdeu? Que foi dado a ele um espinho na carne. Uma vez eu atendi um casal, a mulher assim era muito organizada, gerente de banco, sistemática assim, aquela coisa toda assim, e ele assim entrou atrapalhado. Ela falava, você está vendo, pastor, olha, ele vai levar minha casa à falência. E os anos foram se passando, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu falei, pastor, eu entendi, eu era muito avarenta, sistemática, chata, irritante. E Deus usou ele para mostrar para mim. Ele falou assim, está vendo, pastor, como era desorganizado, desfocado, desequilibrado. E Deus usou ela para mostrar para mim. Mas a agressão era tão grande assim. Até hoje que eu entendi. Olha o bagre aqui. Olha o bagre aqui. Ó.
que está me transformando, me formando. Eu vou dizer, Deus sabe. Eu vou dizer, existem problemas nas nossas vidas, vou ser sincero. E muitas vezes são canais para preservar a sua vida, para que você não venha se perder. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é ali que eu sou forte. Ele entendeu. Sabe, o espinho na carne, ele estava atormentado, ele era um espinho insuportável, ele foi buscar Deus. Deus, não aguento esse bagre aqui, meu Deus, não aguento, está doendo, está afligindo, está atormentando, está complicado. E Deus respondeu. Deus respondeu a Paulo e disse, a minha graça é suficiente. E o meu poder se aperfeiçoa. Quando ele entendeu, esse espinho não vai embora da minha vida. E Deus disse, ele não vai embora, mas eu vou te dar graça para viver com o espinho. Aí quando ele entendeu, ele falou, então Deus, eu me alegro com esse espinho. Porque esse espinho produz quebrantamento, fraqueza, fluir de Deus. Então eu vou viver com esse espinho aqui. Mas todos os dias, eu vou dizer, existem problemas que eles não se resolvem. Mas Deus te dá graça para que você possa lidar com eles. Irmãos, eu tenho muitos espinhos na minha carne. Já orei, já jejuei, já repreendi, já li livros, já li a Bíblia, já confessei a palavra, mas estão ali. E hoje eu reconheço que eles são fontes de poder de Deus na minha vida. Olha que interessante, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é um presente. E você vai ter que aprender a usar a graça. Eu lembro quando eu comprei um carro, era um Astra. E eu, para quem não tinha carro e só tinha aquele carro lá com afogador, blá, blá, blá. Quando eu comprei um carro tecnológico, o moço falou assim, é bom você aprender a usar o carro, hein? E um dia simplesmente eu fiquei preso no carro, não abri o carro. Eu passei uma vergonha muito grande. Aí eu chamei o mecânico lá, o eletricista, perto da casa da minha sogra. Ele falou, todo carro tem um manual. Esse carro ele é muito tecnológico para você que veio de uma família muito simples e tudo. É bom você ler o manual. E eu vou dizer, existem presentes que nós recebemos que muitas vezes nós não sabemos usar. Eu vou dizer, a graça é um presente maravilhoso. A graça é lugar de favor, de você depender dele, de Deus surpreender você, de Deus... Você pega a vida de Pedro, como o irmão compartilhou na oferta, simplesmente ele não tinha o que comer. A graça manifestou, mas a graça falou o que, Jesus? Lança a rede de novo, lança do lado direito, a graça te conduz, a graça te ensina, a graça te leva. Olha que Salmos 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia, a graça te guia, Ele me conduz, e não conduz você para em qualquer lugar, em pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você compre o que não é para comprar, fale o que não é para falar, vá onde tem que ir, mesmo assim, a graça está com você. Então é algo maravilhoso. Então quando você entende que não dá para viver sem a graça, irmãos, imagina você ter um espinho sem a graça, não dá, meu pastor, eu preciso de graça. Tem irmãos na igreja que as esposas assim são tão abençoadas, sabe aquelas mulheres fortes, aquela coisa tudo assim. Falei, pastor, eu preciso de muita graça para lidar com a minha esposa. Ela não muda. Eu falei, acho que ela nem vai mudar também. Mas Deus vai dar graça para você. Não, você não consegue conviver com ela. Eu vou dizer, meu pai, uma vez o patrão dele falou um palavrão para ele. Meu pai é um nordestino, que veio tentar a vida em São Paulo, criou 4 filhos. A mão do meu pai parece uma pá, trabalhou na roça. E um dia o patrão dele levou assim, seu João, vai, não sei o que lá. Meu pai colocou a maletinha no chão assim e falou, fulano, eu sou um novo homem. Só a graça de Deus para fazer isso. Diga para o seu irmão, só a graça de Deus para capacitar você.
Só a graça. É tão interessante que Paulo, ele carregava um espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne. O espinho no grego, escólopes, significa um pedaço de madeira afiado. Paulo sentia que havia um espinho, uma madeira afiada, enfiando na carne. Esse era o sentimento que Paulo tinha. Tem um espinho, tem uma madeira afiada produzindo angústia. Sabe quando você acorda de manhã, você não sabe o que aconteceu, mas tem uma angústia, tem uma aflição. O que é isso? É um espinho na carne. E você precisa buscar graça para que você possa começar o seu dia. Talvez você entrou hoje aqui com uma angústia e você vai sair cheio de paz. Por que você veio aqui? Porque você reconhece, eu preciso de Jesus. Eu preciso trazer Jesus para minha vida todos os dias da minha vida. Agora, olha as sugestões aqui de espinhos na carne. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, diz assim: são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado, mais severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos irmãos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Sabe o jejum de Paulo aqui? Não é que era o jejum da igreja, não. É que a angústia era tão profunda que ele não tinha fome. Sabe, aqui tem uma lista de espinhos na carne. Agora, quais são os seus espinhos na carne? Eu dei aqui: casamento, parente, filhos, finanças, vícios, aflições, temperamento. Quais são os seus espinhos na carne? Todos nós temos espinhos na carne. E é tão interessante que Paulo tinha algumas opções de espinho, mas não tem uma exatidão de qual era o espinho na carne. Sabe por quê? Para que você e para que eu também, nós possamos nos identificar com a vida de Paulo aqui. Não tinha exatamente qual era o espinho exato dele. Sabe por quê? Para que você possa entender, eu também tenho espinhos. Mas existiam 2 opções de espinhos na carne de Paulo. A primeira opção aqui, que ele tinha um problema nas vistas por conta da malária. Olha o que diz aqui em Gálatas 4,15. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Gálatas 6,11. Vejam com que em letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Aqui é uma possibilidade de espinho. Contraiu uma doença e tinha problema nas suas vistas. Aqui é um possível espinho na carne que ele tinha. A segunda possibilidade aqui de espinho na carne era a sua aparência. 2 Coríntios 10,10 diz assim: pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Se você acha que você não ministra bem, olha a situação de Paulo aqui, o povo orgulhoso, hein? Não, esse Paulo aí, a pregação dele não é muito boa não, a aparência dele. A segunda opção aqui de espinho na carne de Paulo era a sua aparência. Agora olha que interessante. Alguns acham que o espinho na carne de Paulo era a sua aparência. Os pais da igreja do 2º século dizem o seguinte: ele tinha pequena estatura, careca, pernas tortas e nariz levemente defeituoso. Possíveis espinhos. Mas eu vou dizer uma coisa: sabe por que são possíveis espinhos? Não tem uma coisa assim afirmativa? Para que você e para que eu possamos entender, nós também temos espinhos. Quais são os seus espinhos? Eu vou completar 40 anos de idade. Quando eu vou em alguns lugares, as pessoas olham para mim assim, com uma cara assim, de decepção. Esse menino tem o que para falar? É um espinho que não tem como eu resolver ele. Não tem como eu produzir um envelhecimento na minha vida, não. Eu não sei, eu tenho uma citica de galinha aqui, uns pés de galinha aqui, mas a coisa não
fazer implante na barba, não tenho o que fazer. É um espinho na carne. Eu tenho um problema de memória. Então é terrível, 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 terrível. Coisa assim de concentração. Não tem o que fazer, já fiz de tudo. Eu lembro que me falaram assim: você tem que fazer natação para melhorar sua memória. Fiz natação. Faz academia, come cenoura, come não sei o que, vai. Fiz de tudo, não resolve. Falei, Deus, não tem o que fazer, o espinho na carne. Mas o poder de Deus, eu vou dizer para você, os espinhos, o diabo usa espinhos para paralisar a sua vida, porque espinhos são fatos. É um fato, o seu filho está perdido, é um fato. E quando você olha para o seu filho, o diabo pega aquilo para paralisar a sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa: quando Deus ele olha para o seu espinho, é uma oportunidade que você tem para você e Deus. Eu não sei resolver, eu não sei lidar e não sei o que fazer. Nessa hora o Senhor fortalece você. Eu vou dizer, Ele morreu com uma coroa de espinhos, para dizer para você, Ele levou os seus espinhos na cruz, para que você pudesse receber graça de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Agora olha que interessante, espinho na carne são áreas que são frágeis das nossas vidas. Áreas frágeis, áreas que nos incomodam, áreas que nos machucam. Agora, pastor, aqui eu poderia dizer financeiro, enfermidade, físico, crise, conflito, espinhos. Mas Ele te ama. Diga: o Senhor me ama. Agora, pastor, o que eu faço então? Eu quero colocar alguns pontos aqui para você. Primeiro ponto aqui, está lá no versículo 7. Foi-me dado um espinho, então aceite o espinho. Você tem que aceitar o espinho e aprender a buscar a graça de Deus, para que você possa conviver com esse espinho. Eu quero contar algumas histórias no final, para que você possa entender ainda melhor o que grandes homens de Deus se tornaram por conta de alguns espinhos. É como um carvão, ele vai virar diamante, não vira diamante sem a pressão. E a pressão muitas vezes é um espinho que foi te dado. São provações que existem simplesmente para nos aperfeiçoar. Eu vou dizer, o fim da nossa vida natural é o começo da vida espiritual. Para você depender completamente de Deus, muitas vezes você se depara com situações que você... Olha, Pedro, não tinha o que comer. Já pensou a mulher de Pedro? E aí, trouxe o McFish aí? Trouxe uma mamadeira de peixe, alguma coisa? Não tem que comer não. E eu vou dizer, muitas vezes, quando tudo acaba, é como tudo começa. O fim do poço é uma grande abundância de Deus sobre a sua vida. O segundo ponto aqui, a Bíblia diz que ele rogou 3 vezes. Então você tem que insistir para ter certeza se é espinho ou não. Eu era alguém muito desorganizado, desplanejado. Uma vez eu marquei compromisso com 3 pessoas no mesmo horário, no mesmo dia. Era um espinho. E Paulo orou 3 vezes. Ele não orou, ele rogou. Irmão, rogo é diferente de oração. Rogo é diferente de oração. Ele rogou. Sabe o que significa? Você precisa insistir para que você possa ter a certeza se esses espinhos são espinhos mesmo, ou Deus vai remover com o seu clamor, com a sua busca. Hoje eu me tornei alguém muito mais organizado. Tem até livros sobre planejamento. Sabe o que eu percebi? Que era uma área que Deus queria me transformar. Mas o espinho te transtorna. Como Paulo falou, é um mensageiro de Satanás. Esse problema é um problema insuportável. Às vezes você tem problema, não é financeiro, é de caráter mesmo. E Deus quer transformar o seu caráter. Porque tem muito o caráter do mundo. E Deus quer colocar o caráter de Cristo na sua vida. E quando você ora, Deus perguntou a Ezequiel, o que você enxerga? Ah, Senhor, tu sabes. Começa a clamar então. Porque o que você enxerga não é o que Deus enxerga. Deus vai reverter esse exército aqui de ossos secos no exército poderoso. Então existem áreas das nossas vidas que nos incomoda, que nos machuca, e você tem que rogar, buscar Deus, insistir, clamar, até que haja um testemunho. A minha esposa, foram 4 abortos que ela teve. E ela falou um dia, amor, Deus me chamou para ser mãe, mas está machucando tanto, está doendo tanto. Teve um dia que eu cheguei em casa, ela estava toda ensanguentada, um lençol cheio de sangue na cama, chorando. Eu falei, eu não sei nem o que falar para ela.
E depois ela falou: amor, eu nunca vou descobrir se Deus é real nessa área se eu não suportar a dor e insistir, porque Deus falou comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estava já convencido que eu não seria pai. E ela estava convencida que Deus ia fazer um milagre. Eu vou dizer, existem áreas, eu fechei célula 3 vezes como líder de célula. Eu estava convencido que eu não tinha chamado para cuidar de ninguém, que eu era uma pessoa esquisita, atrapalhada, cheia de conflito. Irmãos, eu fiz seminário para ser pastor, não adiantou nada, porque eu era tão esquisito, cheio de conflito, de crise, mais atrapalhado, mais enrolado de cabeça de freiro, negócio esquisito demais. Mas eu insisti, que tinha um fogo queimando no meu coração. E Deus me transformou. Deus me transformou. Então você precisa entender. Insista com o espinho, até que Deus fale com você. A minha graça é suficiente. Esse espinho aqui é um bagre na sua vida. Eu não vou resolver, mas vou dar graça para você aprender a lidar com eles. Tem áreas da sua vida que fazem anos que você tenta e a coisa não muda, e você percebeu que isso é um fator que Deus manifesta na sua vida, poder e vida. Então você tem que agradecer a Deus por esse bagre, porque Ele é uma fonte de poder. Outro ponto aqui, simplesmente ele estava com muitas dores. E ele sabia orar. Deus, eu não aguento. Faz um milagre na minha vida. Às vezes o seu sussurro vale mais do que uma oração profunda. Porque Ele é o seu Pai. Ele te ama. Ele cuida de você. Outro ponto aqui, espinhos são testes nas nossas vidas. Lá em Lucas 7:23 diz assim: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Espinhos na carne, muitas vezes, são testes de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você já teve alguma experiência na sua vida e você se escandalizar com alguma situação que você estava passando. Será que Deus me ama? Misericórdia, meu Deus do céu e tudo. Eu vou dizer, muitas vezes, espinhos são testes que nós passamos nas nossas vidas. E outro ponto fundamental aqui, e último, 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe o que significa? Todos nós temos espinhos. E eu vou dizer, a igreja é um lugar de pessoas com espinhos. Todos aqui estão interessados. Pastor, eu estou ferido. Por quê? O espinho do irmão cutucou você? Tem irmãos que falam muito na igreja, outros não falam nada, outros levam o lanche, outros não levam o lanche, uns chegam atrasados, uns chegam antes do horário. Um dia me ligaram 5 horas da manhã, pastor, estou aqui na porta da igreja para o culto. Falei, o culto é 10 horas. Ah, não, é que eu acordo cedo. Falou, Deus, me dá graça. São espinhos na carne. Eu vou dizer para você, por que as pessoas saem da igreja? Porque o espinho do irmão feriu o outro irmão. E ferir. Diga para o seu irmão, me perdoa pelos meus espinhos afiados. Sabe, é tão bom você ir para um lugar, é tão bom você ir para um lugar e você conseguir ser o que você é. E consciente. Sabe que uma criança, ela nasce perfeita, mas ela não é desenvolvida. E o pai vai ter que ter paciência. Vai quebrar, vai riscar, vai bater. Está desenvolvendo. E todos nós aqui somos perfeitos em Deus. Mas nós estamos sendo desenvolvidos dia após dia. E nós temos que respeitar o processo dos irmãos. Eu no meu discipulado lá com pastores, tem um irmão lá que é tão sanguinão assim, aquela coisa toda. De repente ele fala umas besteiras. Eu falo, nossa pastor, acho que falei uma besteira. Faz parte. Seja bem-vindo à família. Imagina Pedro, sanguinão. Nossa, falei fora da hora, né? Não devia ter falado isso, né? E são espinhos. Eu vou dizer, essa é a igreja. Lugar de perdão. Você sabe que é tão maravilhosa a igreja? É lugar que você se fere, Deus, uma pessoa te fere e outra te cura. É um negócio misterioso. Deus usa um para te ferir e Deus outro para te curar, para mostrar que um é imperfeito naquela área.
e está se desenvolvendo. Com certeza alguém já errou com você na igreja. Sua mulher já errou, seu filho já errou, todo mundo errou. Mas eu vou dizer para você, pessoas nos ferem, mas Deus também usa pessoas, sabe para quê? Para nos curar. Diga aleluia. Feliz é o homem que chega no fim. Chegar no fim dói muito, mas onde nós começamos. Queria chamar os irmãos do louvor. Sabe, Jesus morreu uma coroa de espinho. Ele te ama. Martinho Lutero, gostaria de compartilhar com você algumas histórias, para que você possa, quando você olha para um homem muito usado por Deus, fala, nossa, esse homem ele é perfeito, não tem defeito. Não, pelo contrário, quanto maior for o espinho, maior é a graça. Maior é a graça de Deus. Eu assumi os Radicais Livres, eu tenho cuidado de muitos pastores em muitos lugares. E eu conheci um pastor de jovens tão precioso, tem 2 filhos autistas. E sabe o que aconteceu com a esposa? Sabe que quando você olha para algo que te produz tanta dor, a ver a sua reputação, que vão pensar de mim, você quer esconder aquela dor para ninguém descobrir aquela dor, mas muitas vezes o que te dói é o que vai curar milhares de pessoas. A esposa desse pastor que eu acompanho, ela tem um ministério específico com crianças autistas. Deus deu uma unção para a esposa daquele pastor. Mas eu conheço também outros pastores que têm vergonha com filho de problema. Sabe, eu assisti um filme esse tempo atrás de um menino que ele foi atropelado e ele ficou cego. E o pai todos os dias falava para aquele menino: faça da sua fraqueza a sua força. E aconteceu uma guerra naquele filme, e aquele menino conseguiu salvar uma cidade inteira, porque todo mundo olhava e desprezava ele, porque ele era cego, então ele podia entrar em qualquer lugar. Mas no meio do filme ele foi curado, mas todo mundo olhava como alguém desprezível. Eu vou dizer para você, Paulo era desprezível, a aparência dele. E eu vou dizer, quanto mais desprezível você for, mais útil você é nas mãos de Deus. Sabe que Deus te ama demais. Olha aqui, dia 22 de abril de 1527, Martinho Lutero, depois de tantas lutas e guerras dentro do propósito de Deus, ele estava ministrando em Wittenberg. Ele desmaiou no púlpito. Aquele desmaio foi uma doença que ele contraiu, entrou em depressão. Fazia 10 anos que ele tinha publicado as 95 teses. Ele melhorou, a sua mulher estava grávida e a sua casa virou um hospital e muitos morreram, e quase o seu filho morreu. O homem que trouxe de volta a justificação pela fé. E sabe que o segundo livro mais vendido do mundo evangélico, depois da Bíblia, chama-se Uma Vida com Propósito. O livro mais vendido, Uma Vida com Propósito. Esse pastor que escreveu Uma Vida com Propósito, ele é um pastor que quando ele fica nervoso ele desmaia. E sabe quem prega nas posses de presidentes dos Estados Unidos? É esse pastor. E sabe quando esse pastor vai pregar num lugar, ele leva um pastor auxiliar, fala: pastor auxiliar, se eu desmaiar, você continua a pregação. Tem sentido um pastor que prega em posse de presidente ficar nervoso, desmaiar? Quando você olha para alguém que é convidado para pregar na posse de um presidente, fala: ele é perfeito, maravilhoso. Não. Quanto mais poder, mais graça. E simplesmente o filho dele se suicidou alguns anos atrás. Tem coisas que nós não entendemos, espinhos na carne que nós não entendemos, mas o poder de Deus, digo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando o filho dele se suicidou, olha o artigo que foi colocado na internet. Mateus, filho mais novo de Rick,
lutou durante toda a sua vida contra transtornos mentais e foi clinicamente diagnosticado com depressão logo na infância. Ele amava o Senhor, ele tinha um coração sensível e uma mente atormentada. Disse o pastor em entrevista à TBN, uma emissora cristã americana: minha oração é para que ele seja milagrosamente curado. Do contrário, oro que por meio do seu próprio crescimento espiritual e maturidade, bom conselho, boa medicação, você consiga lidar com isso, acrescentou o pastor. Alguns problemas são milagres, alguns problemas são gerenciados pela glória de Deus. Olha o bagre, alguns problemas são milagres que Deus pode fazer, outros problemas Deus vai te dar graça para que você possa administrar ele e viver. Irmãos, eu já tentei desistir do ministério muitas vezes por conta das minhas debilidades. Tem dia que eu acordo sem vontade de levantar da cama. Falei: Deus, terrível, dor de barriga, não sei pregar direito. Falei: se eu esquecer, se me der colapso de memória. Falei: meu Deus do céu, e agora? Às vezes eu prego hoje, amanhã eu nem lembro que eu preguei. Eu vou dizer, já tentei resolver esses meus problemas, mas eu prefiro uma coisa: Deus tem me dado graça, mas a graça, ela é diária. A gente gosta de segurança, né? Resolver o problema por mês inteiro, planejar a vida inteira, mas muitas vezes, todos os dias, você vai ter que achar graça. Olha o que diz aqui: nosso maior testemunho para o mundo é como lidamos com a dor, destacou Warren. Seu maior ministério surgirá de sua dor mais profunda. Use a sua dor para ajudar outros, não desperdice a sua dor. Diga para o seu irmão: não desperdice a sua dor, use ela para curar outras. Se você parar, tantas pessoas não vão receber de Deus através da sua vida. Deixa eu te contar uma história. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto. Oh Deus. Certa vez uma criança, ela fez um barquinho e ela amava aquele barquinho. E teve um dia que aquela criança perdeu o barquinho. Ela ficou tão triste, chorou tanto, procurando o barquinho por tantos lugares. Ela não achou o barquinho, tão triste, orava. E um dia ela achou aquele barquinho na mão de outra criança gananciosa. A criança falou assim: esse barquinho é meu. Quando a outra criança percebeu uma oportunidade, falou: não, esse barco é meu, eu achei esse barco, e porque eu achei, ele é meu. A criança disse: não, mas eu fiz esse barquinho. Ela falou: não interessa, esse barquinho é meu, eu posso vender ele para você. A criança falou: mas eu não tenho dinheiro para comprar, não posso fazer nada, o máximo que eu posso fazer é vender. Aquela criança foi embora triste, falou: pai, eu achei o barquinho, mas não me devolvem o barquinho. O pai juntou dinheiro, fizeram tantas coisas. Aquela criancinha voltou até atrás daquela criança e disse: criança, está aqui o dinheiro, me devolve o barquinho. Deu o dinheiro e devolveu o barquinho. Aquela criança abraçou o barquinho assim tão profundo, disse: barquinho, como eu te amo. Barquinho, você é meu duas vezes. A primeira, porque eu te fiz, e a segunda, porque eu te comprei. Eu vou dizer, você é de Deus duas vezes. Primeiro, porque Ele te fez, e a segunda, porque Ele te comprou. Ele comprou você com um alto preço, preço de sangue. Ele te ama tanto, mesmo você com espinhos na carne, cheio de debilidades, Ele te ama. Tem um amigo meu que é pastor, ele adotou uma criança, e a primeira experiência com aquela criança foi no supermercado. A criança adotada ficou na fileira do chocolate, olhando para os chocolates assim, e os outros filhos foram pegando os chocolates mais caros.
O pai olhou e falou: filho, pega chocolate. Ele falou: não posso, eu não posso. Se você me rejeitar como os outros me rejeitaram. Não, mas eu te amo. Foi e pegou o chocolate mais barato, com medo de ser rejeitado. Eu vou dizer para você, Deus nunca vai te rejeitar. Ele te ama. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você quer viver esse amor intenso com Jesus, com a graça dele, com o amor dele, com o perdão dele. Ele te ama. Oh Deus. Talvez você está vivendo com um espinho na sua carne que tem doído tanto, mas o Senhor diz: a minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu te amo, eu te perdoo, a unção de Deus é suficiente sobre a sua vida. Não desanime, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacito, eu pego você no colo, eu removo a angústia do seu coração, te dou paz.